Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vídeo de atualização da rodada 7. E esse vídeo é pra você, porque eu vou estar usando aqui o Scala 10 para você que tem dúvida em jogadores de posições por posições. A gente vai fazer uma análise que eu tenho certeza que eu vou te ajudar demais nesse vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo, ok? Você que é novo por aqui, precisa se inscrever no canal, porque a gente é atual líder do Brasileirão dos YouTubes, galera. Série A, entre todos os influenciadores, a gente está liderando disparado, a gente está com 18 pontos, 100% atualmente. Então você não pode perder tempo, inscrever no canal, beleza? Ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. A nossa live é a mais completa que tem no mercado, eleito pelo público, viu? E você tem que ativar o sininho de notificação para você ter nossa live que vai ser no sábado, 11 horas da manhã, e eu conto com a sua presença, fechou? Então, dando continuidade aqui, você precisa seguir também nós no Instagram. Não adianta seguir só no YouTube, né? Então segue a gente lá que a gente tem atualização de time, tem muito conteúdo também aqui no Instagram e você não vai perder tempo também, fechou? Então vamos voltar aqui, galera. A gente tem muitas dúvidas no nosso time, beleza? E eu vou estar vendendo aqui os que a gente tem dúvida. No gol, a gente tem dúvida. Temos dúvida nos dois zagueiros e aqui na lateral, ok? E aqui no técnico também. No meio campo, temos dúvida aqui no Cristaldo e temos dúvida no ataque, tanto no Pedro Raul, tanto no Sacha. E a gente vai ver dados estatísticos aqui do Scala 10, né? Pra gente sanar todas as dúvidas que você tem e que eu tenho também. Eu acho que eu vou te ajudar bastante. Então, já aproveita e deixa seu like, que eu acho que vale muito a pena o seu like nesse vídeo, ok? Posso contar com você? Então já faz isso. Antes de começar aqui, eu queria mostrar o meu desempenho no plano de sócio top 3, galera. A gente tá voando demais. Simplesmente a gente tá com essa pontuação 528. Galera, para quem não sabe, essas ligas aqui, ó, liga de 500 a inscrição, liga de 2.000 a inscrição, liga de R$ 1.000 a inscrição, tem de 300, tem várias inscrições aqui que eu pago, né? São ligas pesadíssimas e a gente tá liderando algumas e a gente tá no topo das premiações em todas, ó. Todas você vê, a gente tá em quinto, segundo, terceiro, né, primeiro, a gente tá ali no topo. E esse é o meu time do plano de sócio, né? Onde eu invirto pesado também pra gente conquistar o resultado. Essa aqui mesmo, galera, ó, R$ 2.000, né? 30 carteiras, a gente tá em quinto. Então a gente, se continuar assim no final, a gente vai estar na premiação e o meu forte é o segundo turno. Então se você deseja ter acesso a esse time exclusivo, se você deseja ter o plano de sócio top 3, eu te aconselho a entrar em contato conosco. O link tá na descrição, né, do nosso plano solo. Só entrar em contato com o Elvis, né, no suporte, ok? E vai estar aderindo, tá na promoção, né, de R$ 129,90 por apenas R$ 69,90, galera. Quem me conhece sabe dos meus resultados, sabe do meu desempenho, top 3 nacional, campeão da Liga dos YouTube, top 76 com time de plano, conteúdo um dos melhores do mercado. Então não perca essa oportunidade sem compromisso algum, adquira nosso plano de sócio, ok? Você tem 7 dias, em 7 dias você não gostou, a gente devolve seu dinheiro. E que os nossos resultados são impressionantes, né? A gente sempre tá no topo, a gente sempre tá brigando pelas premiações e você precisa fazer parte disso também, ok? Então não perca tempo, corre lá, fechou? Então agora sim, a gente pode iniciar o nosso vídeo de conteúdo aqui, né? Eu vou usar o Scala 10. A primeira dúvida que eu tenho é no gol. Eu tava até com o Fernando Miguel aqui, mas eu não sei se o Fernando Miguel é tão boa opção assim pra rodada. Porque se tu pegar o Vitória ele fez gol no Fluminense fora de casa, ele fez gol no Atlético Mineiro também fora de casa. O Vitória, ele sempre vem fazendo gols fora de casa. Isso é fato. Então, um time chato, né? Então, dificilmente ele cede SGs. Então, é um ponto pra gente observar, beleza? Então, pensando nisso, eu acredito que o Vitória pode aprontar pra cima do Ceará, já que o jogo nem vai ser no Castelão. Esse jogo vai ser no um estádio lá, esqueci o nome.
não sei o que Vargas, viu? Que vai ser no estádio lá. Um estádio que o Ceará não tá acostumado a jogar tanto assim. Então, pensando nisso, eu vou descartar o Fernando Miguel. Eu vejo o Fernando Miguel com opção mais para quem não tem cartoleta e pensando na valorização. Para mim, os dois goleiros que eu tenho dúvida aqui são os do Palmeiras e do Flamengo. Para mim, são os dois que eu tenho dúvida e são os melhores, na minha opinião. Se você parar para analisar, em termos de média, o Everton ele tem uma vantagem, 6,88 contra 4,45. E para valorizar, o Everton ele precisa de um pouco menos para valorizar do que o Rossi, né? Então, em termos de média, é melhor, né, o Everton. E melhor também pensando na valorização, o Everton também leva essa vantagem, ok? Em termos de cedimento, vamos lá. Lembrando que essa primeira planilha é nos últimos 5 jogos, né? Sem o mando. E já essa daqui é nos últimos 3 jogos, de acordo com o mando atual, ok? Só para vocês terem ciência. Aqui no mando, você tem um cedimento, por exemplo, do Cruzeiro e do Vasco. O Vasco, nos últimos 5 jogos, ele cede muito para goleiro. Então, é uma baita opção, né? Aqui pensando no Everton. Já o Cruzeiro cede um pouco, mas o Vasco cede mais. Então, pelo cedimento aqui nessa primeira planilha, o Everton seria a melhor opção nos últimos 5 jogos geral. Já de acordo com o mando de campo, na verdade, o Vasco também é a melhor opção, beleza? O Vasco ele cede um pouco mais do que o Cruzeiro. Então, na teoria, né? Na teoria, o Everton seria a melhor opção hoje do que o Rossi, né? E até porque se você pegar o Everton aqui, olha o desempenho dele. Ele não negativou nenhuma vez, né? Com 4 pontuações boas e apenas 2 que é mais ou menos ainda, né? Então, o meu goleiro, por enquanto, vai ser Everton aqui do Palmeiras. Como vocês sabem, né? O hack eu só faço em live, né? E por enquanto no banco aqui eu vou colocar o próprio Rossi que eu tô com dúvida. Fechou? Então é isso aí. Aí a gente vai pra zaga agora, galera. Na zaga, a gente tem algumas dúvidas. Para começar, é justamente aqui zagueiros do Fluminense. Qual seria a melhor opção? O Freite ou seria o Guinace? Uma boa pergunta que muitos estão fazendo. Inclusive, na Copa do Brasil, o Freite se destacou. Teve bola na trave, bola defendida, desarmou. Ele pontuaria mais do que o Ignacio. Em termos de valor, né, o Freite ele tá mais em conta, você que não tem cartoleta. E até para valorizar, ele precisa de 1,82 para estar valorizando, diferente do Ignacio, que precisa de 3,19, ok? Para você equilibrar o time. Em termos de média, o Ignacio leva uma vantagem. Porém, o Freite ele tem 3 jogos a mais do que o Ignacio. Tem esse pequeno ponto. Inclusive, se você pegar os dados estatísticos, vamos lá. O Ignacio ele tem 4 desarmes em 3 jogos. O Freite não. Ele tem 2 desarmes em 6 jogos. Então, o Ignacio, a princípio, é melhor, né, para a cartola do que o Freite, beleza? Na parte ofensiva, o Freite ele tem uma pequena vantagem, porém ele jogou mais jogos, né? Mas pelo que eu vi na temporada, o Freite ele é mais ofensivo do que o Ignacio, ok? Então tem essa dúvida. Mas enfim, galera, eu por enquanto eu vou manter o Ignacio, né? Porque eu acho mais jogador para cartola. Mas se você precisa pontuar, se você precisa valorizar, eu acho, né, que o Freite pode ser uma opção melhor para você que está sem cartoleta do que o Ignacio. Mas, por enquanto, o Ignacio vai ser meu zagueiro aqui. Outra dúvida era no caso na zaga entre o Léo Ortiz e o Bruno Fux do Palmeiras. Beleza? É uma dúvida aí que vocês têm. Vamos lá. Os dois tá praticamente quase os mesmos valores de preço. A média do Ortiz é um pouquinho melhor, mas não é toda essa vantagem toda que vocês imaginam. A questão do mínimo valorizado está praticamente parecido também, ok? Vamos ver então a questão dos dois. A questão ofensiva, não vejo diferença, né? Não tem tanto dado estatístico. Na questão de defesa, aí o Léo Ortiz ele tem uma pequena vantagem porque desarma melhor do que o Fux, ok? Então o Léo Ortiz ele leva uma vantagem na questão de desarme.
Fechou? Mas vamos lá pegar o cedimento aqui para zagueiro. Vamos lá. E cedimento também de desarme, não só o cedimento a gente vai pegar. Pegando aqui o cedimento, o que a gente tem? Você tem um cedimento, por exemplo, do Cruzeiro e tem um cedimento do Vasco. O Vasco, ele cede um pouquinho mais para zagueiro nos últimos 5 jogos geral, mas a diferença é pouca, galera, ó, 4.9 para 3.6. Não é tão pouco assim não, viu? Aí com o mando de campo, ainda assim o Vasco ele cede um pouco mais do que o Cruzeiro. Então, em termos de cedimento, cede um pouco mais o Vasco. Então, pelo cedimento, o Bruno Fux seria a melhor opção. Porém, vamos mais adiante, né? E vamos ver a questão de cedimento de desarme. Vamos ver se melhora a favor de alguém, beleza? Vamos lá, pegando aqui. Então vamos lá, dando sequência, o cedimento, por exemplo, de Cruzeiro e Vasco, desarme para zagueiro. O Vasco, galera, tá praticamente empatado em termos de cedimento de desarme com o Cruzeiro. Entendeu? Tá praticamente empatado o cedimento de desarme. Então não tem tanta diferença assim como vocês vê. Então eu vou decidir escalar aqui por enquanto, porque eu já tenho o Everton, né, aqui na defesa e eu preciso ter alguém do Flamengo. Já que o Flamengo, né, vem o quê? Vem juntando Campeonato Brasileiro e Libertadores, vem de 5 jogos sem tomar gols. Então eu preciso ter alguém do Flamengo aqui. Pode até ser o Léo X, galera, se você estiver cartoleta, né? O Léo X não, o Léo Pereira. Mas eu vou ficar com o Léo X aqui por enquanto. E no banco de reserva, deixa eu ver quem que dá pra colocar. Dá pra colocar aqui o do próprio Freite, viu? Freite no banco de reserva, fechou? Vamos agora para laterais, beleza? Na laterais você tem algumas dúvidas também aqui. As principais são 3 laterais que eu vejo com potenciais. O Escobar, né? Eu vou até botar ele aqui. Escobar, do Santos. Você tem o Piquerez do Palmeiras. E você tem o Samuel Xavier, né? Do Fluminense, beleza? Então vamos lá. Em termos de média, o que tem a melhor média é o Escobar. Muitas vezes sem SG, né? Aí você tem o Piquerez com 7 de média aqui. E tem o Samuel Xavier com 5.4. Beleza? 5.4 do Samuel Xavier. Em termos de valorização, o que melhor para valorizar é o Piquerez, 3.10. Junto com o Samuel Xavier, pensando em valorização, são as melhores opções. Beleza? Vamos ver uma olhada nos scouts. Ofensivo, o Piquerez leva vantagem que ele tem 2 gols. É um cara que finaliza mais, como vocês vê, 5 finalizações. Né? O Samuel Xavier tem 2 e o Escobar tem apenas 1. Então, ofensivamente, o Piquerez dá um banho em todos. Isso é fato. Ainda bate pênalti. Mas na defesa é sacanagem. Aí o Escobar tritura o Piquerez e o Samuel Xavier. Samuel Xavier tem 3 desarmes, né? E o Piquerez tem 4. Já o Escobar tem 34. É sacanagem. É um domínio absoluto, viu? Então não tem nem comparação aqui. Beleza? Então, pelos dados aqui, na minha opinião, né, o Escobar é mais lateral. Pelo que vem produzindo, é um cara que dificilmente ele tira menos do que 6 pontos atualmente na temporada. É um cara que dá para você colocar mesmo perdendo o SG, ok? Mas você saiba que não pode confiar tanto no Santos, sempre vai perder o SG. Vamos lá na questão de cedimento. Eu vou ver aqui primeiro o lateral esquerdo, beleza? A questão de desarme cedido. E depois a gente vê lateral direito, que é por Samuel Xavier. Que eu vejo com potencial o Samuel Xavier, beleza? Então aqui, o cedimento, por exemplo, do Vasco para lateral esquerdo, ele é bem baixo, gente. Olha como vocês veem aqui, ó. Não é tão alto. O Vasco não cede tanto desarme para lateral esquerdo. Então o Piquerez pensando em desarme não seria uma boa opção. O Grêmio é um pouquinho melhor. O Grêmio. Beleza? É um pouquinho melhor no geral aqui, né? E aqui também fica um pouquinho na parte de cima.
Então, pensando entre Piquerez e Escobar, eu vejo o Escobar com uma pequena vantagem na questão de desarme. Ok? Aí eu vou ver aqui lateral direito, que sim vale muito a pena, viu? Eu vou mostrar para vocês agora lateral direito. Porque lateral direito, o Sport ele já lidera como o time que mais cedeu desarme para lateral direito aqui, ó, nos últimos 5 jogos. E como visitante, ele está entre os primeiros aqui também, ó. Então Samuel Xavier para lateral direito desarme é uma boa opção. Fechou? Muito boa opção mesmo. Aí pegando aqui a questão de cedimento, galera, para lateral direito e lateral esquerdo. Eu vou pegar agora para vocês cedimento de forma geral, sem ser desarme. Olha aqui, o Sport é o que mais cede para lateral direito, né, nos últimos 5 jogos geral. E pegando nos últimos 3 jogos de acordo com o mando, ele é um dos também que mais cede, 7.5. Então Samuel Xavier, sim, uma boa opção para a rodada. Na lateral esquerda, esse confronto entre Escobar e o Piquerez mais uma vez, né? Vamos lá. E o cedimento, galera, vamos lá. O cedimento do Grêmio para lateral esquerda é um absurdo. 9, né, nos últimos 5 jogos. E de acordo com o mando, 4.1. Já o Vasco, ele cede também um absurdo, né? 9.9, é muita coisa. E 7.1. Os dois cedimentos é bom, né? Muito bom, tanto pro Piquerez, tanto pro Escobar. Mas, galera, eu vou escalar o Escobar porque é um cara que tá pontuando, é um cara que tá entregando. Então eu prefiro garantir um cara que entrega 6, 7 pontos toda rodada do que escalar um Piquerez que não está produzindo scout básico, que simplesmente pode até pontuar bem com SG um pênalti, né? Fazendo um gol de pênalti, mas não é tão confiável, né? Então eu prefiro não arriscar, ok? No banco de reserva eu vou botar aqui o Samuel Xavier, fechou? Samuel Xavier no banco de reserva, ok? Estamos indo muito bem aqui nas nossas análises. Eu acho que eu estou ajudando vocês bastante, né? Então, fique comigo até o final. Deixa o like, segue a gente no Instagram, beleza? É muito importante vocês estão fazendo isso. Aderir ao plano de sócio também é importante. Ok? Então, vamos lá. Dando sequência, você tem o meio campo. Eu tenho dúvida em alguns atletas aqui no meio campo. Quais são eles? Vou selecionar. O primeiro que eu tenho dúvida é o Rios do Palmeiras, beleza? Scarpa do Atlético Mineiro, é um cara. Rubens também do Atlético Mineiro. E o Alan Patrick do Internacional são os caras que eu tenho dúvida. Em termos de média, o Alan Patrick é o que tem a melhor média, 8.82. O Rios tem uma boa média também de 6.48, boa mesmo. Rubens 5.28, beleza? E o Scarpa 3.23. Por que eu tô falando do Scarpa? Porque o Scarpa, galera, ele simplesmente vai ter todas as bolas paradas sem o Hulk. Vai ter o pênalti, vai ter o escanteio, vai chutar. Ele vai ser o motorzinho do Atlético Mineiro nesse jogo. Aí eu vejo um potencial muito grande. Ainda mais quando você tem um time do Juventude que sofre muito com a bola aérea. Sofreu contra o Flamengo, sofreu contra o Inter, né? Então é um time que vem sofrendo bastante com bola aérea. Então aí você tem um Scarpa que bate bem na bola aérea, é um cara que tem grande potencial. Por isso que foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui do Gustavo Scarpa, ok? Mas vamos lá. Dando sequência, o Alan Patrick precisa de muito para valorizar. E você precisa ter cartoleta para escalar ele porque ele custa 16.52. Mas para valorizar o Richard, o Rubens e o Scarpa tá muito bom pensando em valorização. Vamos ver aqui a questão de scout ofensivo. O Alan Patrick está muito bem. 5 jogos, 3 assistências, 2 gols. Um cara que finaliza, né? Enfrenta um Corinthians que sofre muito para meio campo. O Rios tem 2 assistências, né? Muito boa. Um cara que finaliza também legal. Já o Rubens não. O Rubens não participa muito da parte ofensiva. O Rubens é um cara mais para desarme. Diferente do Scarpa, que já vai ser mais ofensivo. E finaliza muito, ó. 6 finalizações para fora, 3 dentro do gol. O Scarpa finaliza bastante, ok? Na defesa,
quem leva vantagem é Rubens e o Rios. O Rios tem 12 de desarme, né? E o Rubens ele tem 18. Então, uma grande vantagem aqui pro Rubens e o Rio pensando na parte defensiva, ok? Mas vamos lá. Dando sequência, eu vou ter os dados estatísticos aqui de meio, ok? Vamos lá. No meio campo, galera, eu vou pegar tanto dos últimos 5 jogos, tanto dos últimos 3 jogos, para vocês ter uma noção mais básica, né, dessa análise. Se você parar para analisar, eu tinha até o Cristaldo, mas aí eu não sei se eu confio nesse Grêmio, viu? Não sei. Mas vamos lá. Você tem um segmento aqui, por exemplo, para começar, galera. Na verdade, os meias estão tudo jogando fora de casa, é isso que eu falei, né? Então vamos pegar só como visitante. Para começar, é o Corinthians. Por isso que eu falei do Alan Patrick. O Corinthians é um dos times que mais cede para meio campo. Então, Alan Patrick, se você tem cartoleta, se você não tem medo também de desvalorizar, eu vejo um potencial. Mas esse Corinthians com o Mano Menezes, com o Dorival Júnior, perdão, é um time que vai dar uma evoluída defensiva, né? É um time que vai estar com a outra cara. E o Corinthians jogando dentro de casa com o apoio de sua torcida, ele pode complicar. Então, eu particularmente já descartaria o Alan Patrick por isso. Porém, o Alan Patrick está jogando muito. Não tem como falar que não vai imitar, que é um cara que pode imitar a qualquer momento. O Vasco, pensando no Rios, né, ele tem um segmento mais discreto aqui. É um dos piores dos últimos 5 jogos, né, o Vasco. E nos últimos 3 jogos aqui, tá mais ou menos, ok? Tá mais ou menos. Agora o Juventude, olha o segmento do Juventude nos últimos 5 jogos geral. O problema é jogando dentro de casa. O Juventude já não cede tanto. É um dos piores times em termos de cedimento, como vocês vê. Beleza? É um dos piores times. Então, o que eu tô pensando nesse exato momento? Vamos lá. O Rios, ele nem jogou na Copa do Brasil. Então, ele pode estar descansado. Então, a minha ideia de um momento é colocar o Rios. É um cara ofensivo, um cara que chega à frente. É um cara que tem potencial na minha visão contra o Vasco, beleza? Eu quero ter alguém do Palmeiras. Então, por enquanto, eu vou ficar com o Rios aqui na equipe. Fechou? No banco, eu vou manter aqui. Eu acho que eu vou manter o Rubens, viu? O Rubens, pensando na questão de desarme, vai ser meu banco de reserva. Agora a gente chega na frente. Aqui no ataque é uma das grandes dúvidas de geral. Deixa eu colocar aqui na questão de scout cedido. Deixa eu colocar. Show de bola. Mas a dúvida é entre 4 atacantes, na minha opinião. O Pedro, pra mim, é unanimidade. Não tem como deixar ele de fora, viu? Não tem como deixar. Mas os 4 atacantes. Estevão, do Palmeiras. Eu coloco ele nesse meio. O Bright White, do Grêmio, também tá nesse meio. Sacha, do Mirassol. Mirassol não, do Bragantino, perdão, gente. O Sacha tá aqui. E pra fechar, o Pedro Raul, do Ceará. Briga por 2 vagas. Não 2 vagas, né? Porque tem um banco de reserva de luxo, né? Então, é praticamente 3 vagas. Mas vamos lá, em termos de média, o Sacha é o que tem a maior média, né? 6,88. Aí depois você tem aqui o Pedro Raul com 6,14. E tem o Bagre, que é o Bright White, né? O pessoal não gosta que chama de Bagre, não, mas é um Bagre. 4,80. Tem potencial. O Estevão é o pior de todos, 2,75. Ok? Vamos lá. Em termos de valorização, todos, com exceção do Sacha, tão bom para valorizar. Só o Sacha que precisa de um pouquinho mais. Na parte de ataque, vamos lá. O Sacha, ele leva uma boa vantagem. Tem 2 gols, uma assistência. Ele já finalizou 12 vezes a gol, né? Muito bom o número de finalização. Beleza? O Pedro Raul tem 4 gols na competição, porque teve um jogo que ele marcou 2 gols do Vasco que não valeu pro Cartola. E ele tem mais de 10 finalização, né? Porque tem esse jogo com ele contra o Vasco, tem de contar como finalização, né? Então, é um cara que finaliza bastante também, o Pedro Raul. Já o Bright White,
Ele tem um gol, beleza? É um cara que não tá finalizando tanto, né? Mas tem um jogo bem favorável contra o Santos. Santos que tá mal. Já o Estevão, galera, tem 8 finalizações. Um cara que finaliza tem só uma assistência. Tá devendo muito ainda na temporada, na minha opinião, ok? Aí dando sequência, parte defensiva, galera, eu não vou focar muito, né? Porque são jogadores que não tem esse potencial tão defensivo assim. Até o Estevão que tinha, né? Não tá conseguindo pontuar tão bem assim. Mas vamos lá. Vamos ver os dados de cedimento. O dado de cedimento do Mirassol é muito bom pro Sacha. Tanto nos últimos 3 jogos, últimos 5 jogos, o cedimento é muito bom. Isso é fato. Galera, a gente perdeu o Cano, né? O Cano seria uma boa pelos dados estatísticos do Sport cedimento. Quem quiser botar o Everaldo, pode ser, mas eu não confio tanto. Eu acho que o Keno seria uma opção mais viável do que o Everaldo nesse exato momento. Agora, o cedimento do Santo, como vocês veem aqui por Bagre White, é incrível. Você teve aqui o André Silva, que mitou, né, contra o Santo. Você teve do Fluminense, não teve mitada, né? Não teve realmente. Mas aqui o Verreste mitou também, né? Contra o Santos. Então cede bastante o Santos. Por isso que eu pensei no Bright White do Santos aqui para a rodada. Ok? Já o Vitória. O Vitória ele cede também, galera. Se você pegar os jogos fora de casa do Vitória, o Vitória ele mitou, por exemplo, o Gabriel Talares de centroavante. O Hulk ele fez 5,50 aqui de centroavante e o Rony fez 6,90, né? E você pega aqui o Cano que fez gol contra o Vitória. Então o Vitória ele cede para centroavante também pensando no Pedro Raul também, ok? Agora você vai pegar aqui o cedimento do Vasco para atacantes que não é tão bom, pensando no Estevão. Então, se a gente parar para analisar agora aqui, pelo momento, o Sacha, o Pedro Raul e o Bright White são melhores opções do que o Estevão. Até no momento, em termos de média também, que você percebe. Então, vamos tentar escalar aqui, ver se as cartoletas vai dar. Vamos botar a questão de preço. Bright White, Sacha, né? E não vai dar cartoleta, não vai dar. Não, deu sim, deu sim. Mas não dá pro técnico, né? Vai faltar do técnico aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Não vai dar pro técnico, gente. Não vai dar mesmo. Então, o Bright White não vai dar. Mas a melhor opção pra mim era o Bright White, né? Mesmo enfrentando o Escobar, sem problema algum. O Escobar seria pra desarme. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou tentar botar bem aqui o frete. Deixa eu ver qual o valor que vai ficar. Deixa eu tentar botar o frete aqui. A gente vê se dá pra botar. Ó, o frete ele tá custando... Deixa eu tirar ele do banco, né? Frete. Show de bola, frete. Botamos o frete aqui. Aí a gente vai ter de técnico quais opções? Vamos botar o Bright White, né? Que eu quero, né? Vai sobrar 6,97 para cartoleta, ou para técnico. Aí a gente tem de opções quem? A gente vai ter o Rafael Guanais, né? Fábio Matias, Carpini, Pepa. Cara, se desse pro Condé seria bom, viu? Se desse pro Condé seria bom. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer mais aqui. Pior que não vai ter como, gente. Não vai ter como mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter o Ignacio, né, na zaga. Eu vou manter o Ignacio aqui. Vou botar aqui no banco o Freite novamente. Beleza, o Freite. Vou abrir mão do Rios. Beleza, vou abrir mão do Rios. Vou botar um Rubens, que entrega quase a mesma coisa que do Rios, beleza, o Rubens. Cadê Rubens? Cadê ele? Tá aqui, ó, Rubens, fechou. E vou ter cartoleta suficiente
Ou não vou ter? Não vou ter ainda não, galera. Vou ter que vender o Freite ainda. O Gnassi, né? Vou ter que botar o Freite mesmo. Freite. Beleza, aí o Freite entra aqui. Aí no banco de reserva eu coloco aqui quem? O William Machado, do Ceará. E no banco aqui no meio eu vou botar o John do Bragantino. E de técnico eu fico com uma boa opção, né? E essa boa opção seria o Renato Gaúcho do próprio Fluminense, beleza? Aí eu fecho o meu time. O reserva de luxo é o Cano, galera, não vai ser o reserva de luxo mais. Aí no reserva de luxo aqui... Cara, aí no reserva de luxo... Que eu botei o Bright White... É o Pedro Raul, viu? Pedro Raul seria o reserva de luxo, cadê ele? Pedro Raul aqui, ó. Pedro Raul seria a nossa reserva de luxo, né? Fechou? E o capitão ainda é o Pedro. Vou manter o Pedro, né? Aqui. E vou confirmar. E nossa equipe fica assim, galera, no caso. Everton no gol, Léo X, Freite, né? Juninho Capixaba, Escobar, Renato Gaúcho, o Arias, Rubens, Arrascaeta, né? Bright White, o Eduardo Sacha e o Pedro de capitão, beleza? Aí no banco, Rossi, Samuel Xavier, William Machado, Mugni. E aqui o nosso reserva de luxo é o Pedro Raul, beleza? Esse é o nosso time por enquanto para rodada. A gente vai atualizar nosso time na live no sábado, 11 horas da manhã. E eu conto com a sua presença, beleza? Não deixa de seguir a gente no Instagram, é muito importante demais, viu, galera? Então é isso, um grande abraço e fui!